Nessa videoaula corrigiremos algumas questões da prova do Enem de 2009, a primeira aplicação, lembrando que estamos trabalhando com questões do caderno amarelo. A questão 136. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomendo que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ou 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Bem, considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é de quanto? Vamos lá então pensar. O que nós temos? A dosagem máxima do medicamento ela é de 500 mg para cada 1 kg do paciente. Nós sabemos ainda que a criança ela tem uma massa de 20 kg. Então a sua dosagem diária vai ser você pegar os 20 kg, que é o peso da criança, multiplicado pelos 500 mg, que é a dosagem para cada quilograma. Então 500 multiplicado por 20, nós temos então 10.000 miligramas. 10.000 miligramas é na verdade 10 gramas. Então a dosagem diária que a criança deverá tomar desse medicamento é 10 gramas do medicamento. Bem, acontece que o medicamento ele deve ser administrado durante 5 dias. Então durante 5 dias a criança irá tomar 10 gramas por dia, multiplicado por 5, 50 gramas de medicamento ao final dos 5 dias de tratamento. Bem, como cada grama do medicamento ocupa 1 centímetro cúbico, então o frasco a ser comprado deve ser então um frasco de 50 centímetros cúbicos. Mas vamos lembrar finalmente que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, se 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, o frasco de 50 centímetros cúbicos é, na verdade, o frasco de 50 ml. Então, os pais devem comprar o frasco de 50 mililitros. Desse modo, então, nós temos que a resposta correta é o item B. A questão 137. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual tamanho e formato, numerados de 1 até 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo as numerações conforme ilustrado na figura. Então você tem aí a locomotiva puxando os vagões ordenados de 1 até 12. Vamos lá então. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montado, expressa por meio de combinações, é dada por qual dessas sentenças? Então nós temos aí uma questão que aborda a análise combinatória, mais especificamente o conceito de combinação. O que nós devemos pensar? A escolha dos 4 vagões que eu vou pintar de vermelho, dentre os 12 vagões disponíveis, isso é uma combinação de 12 tomado 4 a 4. Porque a ordem que você escolher o vagão a ser pintado de vermelho não interessa. O que na verdade diferencia é qual é o vagão que vai ser pintado de vermelho e não a ordem que ele foi escolhido. Com raciocínio idêntico, a gente pode perceber que a escolha dos 3 vagões a serem pintados de azul, dentre os 8 que restam, é uma combinação de 8 tomado 3 a 3. Vamos lembrar que restam 8 porque eram 12 vagões, eu já pintei 4 de vermelho, então agora só restam 8. Desses 8, eu escolho 3 para pintar de azul. De maneira equivalente, a escolha dos 3 vagões a serem pintados de verde, dentre os 5 restantes, é uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Vamos lembrar que agora só restam 5,
Porque dos 12, eu já pintei 4 de vermelho e já pintei 3 de azul. Então só restam 5 para serem pintados. Dos 5, eu escolho 3 para pintar de verde. Então isso é uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Bem, por fim, a escolha dos 2 vagões a serem pintados de amarelo, entre os 2 restantes, é uma combinação de 2 tomado 2 a 2. Nós temos então aí para cada cor uma combinação. Daí nós temos 4 combinações. Desse modo, pelo princípio multiplicativo, o total de maneiras é só pegar essas 4 combinações e multiplicar. Multiplicando essas 4 combinações, a gente percebe que a resposta correta é o item E. Questão 138. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então você tem aí a evolução das vendas desse produto no período considerado. Vamos então ver o resto da questão. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa, isso em 2011, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 ele foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Bem, o gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. Bem, o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso aconteceria já em que mês do ano seguinte, que é 2012? Bem, então a ideia é a seguinte: como se pode perceber, as vendas dessa empresa estão em quedas desde outubro. E a questão já dá a entender que houve uma queda de novembro para dezembro. Lembrando que eu não sei quanto é que foi vendido pela empresa em dezembro, mas eu sei que as vendas de dezembro elas foram iguais à média de julho a novembro. Então o que nós queremos? Mantida essa tendência de queda que nós tivemos de novembro para dezembro. Em que mês as vendas da empresa ficaram piores do que as vendas de julho de 2011? É esse mês que a gente quer saber. Bem, então nosso primeiro trabalho deve ser descobrir quanto é que foi vendido em dezembro. Como a quantidade vendida em dezembro ela é a média dos meses de julho a novembro, ou seja, é a média dos 5 meses anteriores, então nós vamos calcular a média aritmética. A média aritmética, que é o valor de dezembro, sendo a média dos 5 últimos meses, eu somo os valores dos últimos meses e divido para 5. Então vamos lá. A média vai ficar, o valor de julho é 700, mais 2.500 de agosto, mais 2.500 de setembro, mais 2.800 de outubro, mais 2.700 de novembro, dividido para 5. A soma dos valores dá 11.200, dividido para 5 nós temos então 2.240. Isso quer dizer então que no mês de dezembro as vendas dessa empresa foram de 2.240 produtos. Bem, o que a gente percebe? A queda então, a queda que houve entre novembro e dezembro, é só então a gente pegar a diferença entre as 2.700 unidades vendidas em novembro e as 2.240 unidades vendidas em dezembro. Essa queda então dá uma redução de 460 unidades, isso em relação a novembro. O que a questão pergunta? Se essa queda for mantida de 460 unidades por mês, em qual mês nós chegaremos a um patamar pior do que o de julho de 2011? Primeiro vamos pensar o seguinte: para chegar num patamar pior do que o de julho de 2011, deve cair quanto, no mínimo? Nós estamos num patamar em dezembro de 2011 de 2.240 produtos vendidos. Para eu chegar a um patamar pior do que os 700 produtos vendidos, eu vou pegar 2.240 menos os 700 produtos vendidos em julho. Isso quer dizer que nós temos que ter uma queda de 1.540 unidades vendidas. Essa queda de 1.540 unidades vendidas,
eu estou supondo que ela vai ocorrer, em média, caindo 460 unidades a cada mês. Aí eu quero saber quantos meses serão necessários para cair as 1.540 unidades, na verdade mais do que isso, né, que é para ficar num patamar pior do que o de julho, reduzindo 460 unidades por mês. É só a gente pegar então, se essa queda for mantida, para a gente saber quantos meses a queda tornará as vendas piores do que as de julho, é só pegar 1.540 dividido para 460. Isso dá aproximadamente 3,347. Ou seja, dá mais de 3 meses. Isso quer dizer então que 3 meses não são suficientes, porque com 3 meses nós ainda não temos chegado ao patamar de 700 vendas no mês. Para isso, para que eu fique pior do que o patamar de julho, são necessários então 4 meses. Se são necessários 4 meses, vamos lembrar que nós estamos em dezembro de 2011. Dali a 4 meses, nós temos então abril do ano seguinte, que é 2012. Então essa empresa, mantida essa tendência de queda, ela chegará a um patamar pior do que o de julho de 2011 em abril de 2012. Com isso, a resposta correta é o item D. Questão 139. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formado por suas iniciais conforme mostrado na figura, até a escultura com as iniciais PINE. Bem, essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal em relação ao solo, conforme ilustrado na figura a seguir. Está aí então como é que fica essa escultura em 3D, pendurada então na sede da instituição. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras formam uma escultura, as letras que formam essa escultura, li errado, né, projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. Bem, a sombra projetada no solo é qual dessas aí? Questão bem simples, de projeção ortogonal, rapidinho se faz ela. Bem, eu posso considerar a projeção ortogonal de qualquer objeto como sendo a sombra desse objeto quando o Sol está a pino, como na realidade a questão trata com o Sol a pino. O que eu posso perceber? Como as letras são separadas uma da outra, a projeção ortogonal, a sombra, não pode ser tudo junto como no item A. No item A não pode ser a resposta correta porque é como que as letras estejam emendadas, só há uma projeção. Elas têm que ser separadas. Desse modo, então, além de ser separada uma da outra, a distância entre as letras é igual entre si. Então, a distância entre as sombras, entre as projeções, tem que ser igual entre si. Com isso, a gente percebe que a única projeção que traz, então, as letras separadas com igual distância entre si é o item E. Então, a resposta correta, item E. Questão 140. Essa espécie, a Hydrangea macrophylla, é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, em solo com pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Bem, considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, para que nós tenhamos uma Hydrangea cor-de-rosa, ela tem que ter um pH maior do que 7, o solo tem que ter um pH maior do que 7, e aquela com maior valor comercial tem que estar no pH inferior a 8. Então você percebe que o pH tem que variar entre 7 e 8. Sabe-se que o pH é menos o logaritmo decimal de x, onde o x é a concentração de íon de hidrogênio H+. Bem,
Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que o X assuma que valores. Vamos lá então. Bem, o que eu posso perceber? Para a flor ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior do que 7. E como o pH é menos o logaritmo de x, se o pH é menos o logaritmo de x e ele tem que ser maior do que 7, a gente percebe que menos o logaritmo decimal de x tem que ser maior do que 7. Então nós temos uma inequação logarítmica. Como é que resolve inequação logarítmica? Tem que transformar em logaritmo dos dois lados. Como é que eu transformo em logaritmo dos dois lados? É bem simples, ó. Como nós temos aí o logaritmo de base 10 e do outro lado só tem um 7, então é só no lugar do 7 você escrever logaritmo de 10 elevado a 7 na base 10. Isso sempre funciona. Por que isso sempre funciona? Porque você sabe que o 7 que está no expoente passa multiplicando. Então isso seria 7 vezes o logaritmo de 10 na base 10, que é 1. Ou seja, 7 vezes 1, que é 7. Então sempre a estratégia é essa. Precisou colocar logaritmo no segundo membro, você coloca um logaritmo da mesma base que está no primeiro membro, com o logaritmando igual à base. Então se a base é 10, o logaritmando é 10. E o expoente do logaritmando é o valor que tinha do outro lado. Como do outro lado tinha 7, então ficou 10 elevado a 7. Lembrando, né? O menos que está antes do logaritmo seria menos 1 vezes o logaritmo. Esse menos que está multiplicando, eu coloco no expoente. Então ficou logaritmo de x elevado a menos 1 é maior do que o logaritmo de 10 elevado a 7. Bem, como nós temos uma inequação logarítmica, como a base 10 é maior do que 1, toda inequação logarítmica de base maior do que 1, você vai cortar os logaritmos e manter a desigualdade nos logaritmandos. Então vai ficar x elevado a menos 1 maior do que 10 elevado a 7. Bem, só que você não quer saber o x elevado a menos 1. Você quer saber o x. Então vamos trabalhar. Esse x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Potência de expoente negativo é só colocar 1 em cima. Então vai ficar 1 sobre x é maior que esse 10 elevado a 7, eu posso escrever como 10 elevado a 7 sobre 1. Inverte agora todo mundo. Lembrem, toda vez que eu for inverter frações numa inequação, tem que inverter a desigualdade. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou inverter as frações e vou inverter a desigualdade. Daí então eu terei que x sobre 1, que é x, é menor do que 1 sobre 10 elevado a 7. Para a gente tirar esse 1 de cima da fração, é só colocar menos no expoente. Então a gente tem que x é menor que 10 elevado a menos 7. Bem, primeira condição está aí. O x tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7. No entanto, a rosa mais valorizada comercialmente, ela tem que ter pH menor do que 8. E como a gente sabe que o pH é menos o logaritmo decimal de x, então vai ficar menos o logaritmo decimal de x menor do que 8. É só fazer um cálculo equivalente. Esse menos o logaritmo decimal de x eu escrevo como sendo logaritmo de x a menos 1. O menos está multiplicando, eu coloco no expoente. Menor que, e aquele lance que eu falei de colocar logaritmo do outro lado. Como nós temos um 8 do outro lado, é só colocar logaritmo de 10 elevado a 8 na base 10. Agora eu corto os logaritmos. Como a base 10 era maior do que 1, eu corto os logaritmos, mantenho a desigualdade no logaritmando. Então x elevado a menos 1 é menor que 10 elevado a 8. Com isso, então, 1 sobre x é menor que 10 elevado a 8 sobre 1. Inverte todo mundo, lembra de inverter a desigualdade. Então vai ficar x sobre 1, que é x, maior do que 1 sobre 10 elevado a 8. E aí vamos lembrar que para tirar esse 1 do numerador, é só colocar menos no expoente. Então fica x maior do que 10 elevado a menos 8. Ou seja, a gente concluiu que x é maior do que 10 elevado a menos 8. E nós já sabíamos que x é menor do que 10 elevado a menos 7. Desse modo, então, a gente tem que 10 elevado a menos 8 é menor que x
que é menor do que 10 elevado a menos 7. Ou seja, o pH do solo tem que ter valores maiores do que 10 a menos 8 e menores do que 10 a menos 7. De modo que a resposta correta é o item E. Questão 141. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, ela poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto, isso em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte ele será de 1/5 do valor total do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior valor possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Bem, nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a quanto? Bem, essa questão dá para você fazer de cabeça e dá para você fazer com cálculo. Eu vou fazer ela aqui com cálculo, mas eu vou dizer a você como é que se faz ela de cabeça. Pense aí, ó. Se com transporte o cara vai gastar 1/5 do valor do objeto, 1/5 é 20%. Então, com transporte, ele vai gastar 20% do valor do objeto. Ele quer que o gasto com transporte e com a recompensa não ultrapasse o preço do objeto. Então, tem que ser, no máximo, os 100% do valor do objeto. Como o transporte é 20%, para chegar em 100%, que é o preço total do objeto, ele tem que dar no mínimo 80%, na verdade no máximo, né? Não é nem no mínimo, ele tem que dar no máximo 80% de recompensa do valor do objeto. Então a resposta correta é o item E, feito raciocinando, sem fazer cálculo. Vamos agora fazer cálculo. Para isso então seja P o preço do objeto. Bem, como nós sabemos que o custo com transporte é 1/5 do preço, então 1/5 de P será P sobre 5. Beleza, além disso, vou chamar de R o valor a ser pago de recompensa. O que nós sabemos? O dono ele quer pagar o valor máximo de recompensa de tal modo que os gastos com a recompensa e com o envio não sejam maiores do que o preço do objeto. Ou seja, esse dono ele quer de tal maneira que o valor da recompensa mais o valor do envio, que é P sobre 5, seja menor ou, no máximo, igual ao preço do objeto, que é P. O que eu fiz aí? Eu isolei o R, então o R tem que ser menor ou igual a P menos P sobre 5. Esse P eu escrevo como sendo 5P sobre 5 menos P sobre 5. Então o R é menor ou igual a 5P sobre 5 menos P sobre 5. Ou seja, R é menor ou igual a 4P sobre 5. Como 4 dividido para 5 dá 0,8, então R é menor ou igual a 0,8P. 0,8 é 80%. Então o R, que é a recompensa, tem que ser menor ou igual a 80% do preço do objeto. Com isso, então, o maior valor de recompensa que o dono pode pagar é 80% do valor do objeto, e dessa forma o item correto, como eu já havia citado, é o item E. Questão 142. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts vezes minuto, isso em função do tempo T em minuto das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura representa a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 até 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas, isso as lâmpadas de cada cômodo. A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é qual? Ou seja, vamos descrever
o trajeto seguido por esse morador dentro da sua própria casa. Bem, o que a gente pode perceber? O primeiro par ordenado, isso fora da origem, que nós temos aí no nosso gráfico, é o par ordenado 1,20. O que isso quer dizer? Quando você olha para o gráfico, você percebe que no primeiro minuto, no minuto 1, foram gastos 20 watts vezes minuto. Só que lâmpada de 20 watts só tem no quarto 1, que é a sala. Isso quer dizer, então, que inicialmente o morador está no cômodo 1. Mas isso não adianta de nada, né? Porque todas as opções começam com o morador no cômodo 1. Bem, se você avalia o segundo ponto do gráfico, o ponto 2,35, mostra o seguinte: do minuto 1 para o minuto 2, o consumo de energia foi de 20 para 35. Então você percebe que aumentou no segundo minuto 15 watts vezes minuto. Se aumentou 15 watts vezes minuto, olha agora para a planta baixa da casa, você vai perceber que apenas no quarto 4 tem uma lâmpada de 15 watts, apenas na suíte. Com isso, então, ele foi do quarto 1 para o quarto 4. Observando agora o terceiro ponto, quando eu falo terceiro ponto, eu estou falando fora da origem, né? O terceiro ponto no gráfico é o ponto 3,40, digo. O ponto 3,40, isso quer dizer que do minuto 2 para o minuto 3, o consumo de energia aumentou de 35 para 40. Então aumentou 5. Se o consumo de energia aumentou 5, só há um quarto que tem a lâmpada de 5 watts, que é o quarto 5, que é o cômodo 5. Ele estava no banho. Então, do cômodo 4, ele foi para o cômodo 5. Daí você já percebe que a resposta correta, 145, ou é o item A ou é o item C, né? Mas vamos continuar analisando. Do minuto 3 para o minuto 4, o consumo aumentou de 40 para 55. Então, o consumo aumentou 15 watts vezes minuto. Como só tem a suíte, que é o cômodo 4, com 15 watts de potência na lâmpada, então quer dizer que ele voltou, na verdade, do banho para a suíte. Até mesmo que a gente pode perceber que só existe porta do banheiro para a suíte, né? Não tinha como ele passar para outro quarto. Então ele voltou agora para o cômodo 4. Bem, logo em seguida, a gente percebe que do minuto 4 para o minuto 5, o consumo aumentou de 55 para 75. Então aumentou 20 watts vezes minuto. E aí, claro, só existe a sala com lâmpada de 20 watts. Então ele voltou para o cômodo 1. Então até o momento nós temos a sequência 1, 4, 5, 4, 1. Continuando nossa análise, a gente percebe que do minuto 5 para o minuto 6, o consumo aumentou de 75 para 85. Então, se o consumo aumentou 10 watts vezes minuto, ele foi para um quarto cuja lâmpada é de 10 watts. Apenas o cômodo 6, que é a cozinha, tem lâmpada de 10 watts vezes minuto. Então, o cara agora seguiu para o cômodo 6. Bem, continua a nossa análise. Entre os minutos 6 e 7, o consumo aumentou de 85 para 105. Então, o consumo aumentou 20 watts vezes minuto. Bem, 20 watts nós sabemos que é apenas no cômodo 1, que é a sala, que tem uma lâmpada de 20 watts. Então, o cara voltou da cozinha para a sala. Óbvio, né? Só tem porta da cozinha para a sala na planta baixa da casa. Então, agora ele voltou para a sala. Bem, vamos continuar a nossa análise. Por último, entre os minutos 7 e 8, o consumo aumentou de 105 para 120. De 105 para 120, o consumo aumentou 15 watts. Bem, 15 watts, você percebe que apenas a suíte tem lâmpada de 15 watts. Então ele voltou para o cômodo 4, que é a suíte. Desse modo, então, a sequência aí de quartos, de cômodos visitados pelo dono é 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. De maneira que a resposta correta, então, é o item A. Está aí, então, o item A, resposta correta. Questão 143. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Então, no máximo R$1.000 que eles querem gastar
na diária durante essa viagem. Antes de decidir o destino, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em reais. Bem, o quadro mostra os resultados obtidos com essa pesquisa realizada. Aí você tem que a pesquisa foi feita para a França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Tem aí a moeda de cada um desses países. Tem a taxa de câmbio. Vamos lembrar que a taxa de câmbio é quanto equivale em reais cada unidade da moeda daquele país. E você tem o gasto diário na moeda daquele país com a diária lá, caso você viaje para ele. Bem, feito isso, a questão pergunta: nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bem, como o destino escolhido para a viagem é aquele mais barato e que não ultrapasse R$1.000, a gente vai ter que saber o gasto para cada país para então decidir qual é o mais barato. É isso que a gente vai ter que fazer. Então vamos fazer o gasto diário em reais para cada um dos 5 países. Como é que eu faço o gasto diário? A gente vai ter que converter o gasto diário daquela unidade monetária do país que eu quero visitar para real. Como é que eu converto? Multiplicando pela taxa de câmbio. Então nós vamos ter o seguinte: para a França, nós sabemos que 1 euro, na época, isso tudo na época da pesquisa do casal, 1 euro custava R$ 3,14. E a diária na França é R$ 315. Multiplicando, então, a gente tem que uma diária na França, R$ 989,10. Não ultrapassou R$1.000, então a França ainda está nos planos. Para os Estados Unidos, na época o dólar estava a 2,78 e a diária nos Estados Unidos custava $390. Multiplicando então, cada diária nos Estados Unidos, R$ 1.084,20. Ultrapassou o teto de R$1.000, então já sabe, para os Estados Unidos eles não vão. Bem, Austrália, na época o dólar australiano estava a R$ 2,14 e a diária na Austrália custava $400 australiano. Multiplicando então, nós temos que a diária na Austrália R$ 856. Percebam que a diária da Austrália é mais vantajosa que a da França. Então, no momento, eles estão aí pensando em ir para a Austrália. Mas vamos testar os demais 2 destinos. Canadá. Na época, o dólar canadense estava a R$ 2,10 e a diária no Canadá custava $410 canadenses. Multiplicando, então, a diária lá no Canadá, R$ 861. Isso quer dizer que é mais caro do que a diária da Austrália, então para o Canadá eles também não vão. Por último, para o Reino Unido, a libra esterlina, que é a unidade monetária de lá, uma libra esterlina estava custando R$ 4,24 e a diária lá no Reino Unido estava a 290 libras. Multiplicando então, cada diária no Reino Unido, R$ 1.229,60. Ultrapassou em muito a meta máxima do casal. Então eles nem cogitam mais ir para o Reino Unido. Bem, mas comparando aí os gastos, a gente percebe que o destino mais barato, que é o que vai ser escolhido, é a Austrália. Com isso, a resposta correta é o item A. Questão 144. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se pela garganta e demais partes das vias respiratórias, isso incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 ou 0,00011 milímetro. Bem, em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é quanto? Então essa é uma questão bem básica, só pede para eu transformar o diâmetro do vírus influenza em notação científica. Como o diâmetro do vírus é 0,00011 milímetro, para a gente transformar esse valor em notação científica, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula
Vou deslocar ela de tal maneira que, quando eu posicioná-la em determinado lugar, o valor fique entre 1 e 9. Vamos lembrar que notação científica é isso. Na verdade, entre 1 e 10, né? Você tem que posicionar a vírgula entre determinados algarismos, de tal modo que fique um número entre 1 e 10. Para você posicionar a vírgula dessa maneira, você tem que colocá-la entre o 1 e o 1. Para isso, você vai ter que deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Como eu desloquei a vírgula 4 casas para a direita, esse deslocamento não é gratuito. Ele requer, ele exige que a gente multiplique o 1,1 pelo 10 elevado a menos 4. É sempre multiplicado por uma potência de 10, notação científica, e no caso é 10 a menos 4, porque eu desloquei a vírgula 4 casas para a direita. Com isso, então, 0,00011 em notação científica é 1,1 vezes 10 a menos 4, de maneira que a resposta correta é o item D. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade que abordava aí algumas questões da prova do Enem, da primeira aplicação do Enem 2019, da prova amarela.